E aí, filho, seja bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com a senhora e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho É, da nossa experiência com o Silk, esse programa que pois tem é, para quem transformado a não vida de tanta sabe, gente, né? deixa eu só concluir uma informação que a Mariana acaba de botar um papel aqui na minha frente para me lembrar. No meu site, pastoratanateresa.com, tem lá um link Fale Conosco. Se você manda uma mensagem nesse link Fale Conosco, vai chegar no nosso e-mail pessoal. Pastor Otto passa o dia inteiro respondendo e-mail. Dia e noite ele passa respondendo e-mail. Então, para falar conosco, entra lá e mande uma mensagem e você vai ter todas as informações que precisa, né? Mas olha, para quem não sabe, esse moço, porque tem muita gente que me segue, que já está comigo aqui, 506 pessoas já. Esse moço que acaba de entrar, esse jovem bonito, chamado Diogo Esteves, Diogo fez o Silk em Portugal. Diogo saiu dos Estados Unidos e participou da edição do Silk em Portugal. Ele, seu papai e sua mamãe. E lá eu os conheci. Lá eu os conheci. Lá começou um link de amizade. E por causa desse link de amizade, algumas coisas vão acontecendo agora, não é? Eu falo que Deus faz conexões de projetos. Deus não faz conexões de pessoas só. Ele conecta projetos. Porque os sonhos de Deus precisam de pessoas para serem realizados. É pela instrumentalidade de pessoas que Deus trabalha, né? Bom, eu vou parar de interagir com vocês aqui, né? Depois a gente responde. Primeira pergunta é como faz para me conhecer? Vai num seminário, vai num dos eventos em São Paulo, no Espaço Rema, vai para a Europa, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, vai para os Silks, vem para os eventos nossos, aí você vai me conhecer, né? E muitos eventos para este ano ainda, muitos eventos. Cifel, nós vamos ensinar pessoas a trabalharem para serem libertadores. Então fica de olho em todas as divulgações dos meus eventos que você vai aprender onde eu estarei, vai descobrir onde eu estarei, o que eu farei, vai poder vir comigo. Agora vamos lá, Diogo Esteves, fala para mim o que você achou do Silk, o que o Silk foi na sua vida, Diogo. O Silk para nós foi um divisor de águas, né? Literalmente. E a frase que eu falo para todo mundo que realmente me pegou quando a senhora compartilhou foi que o mundo espiritual não é místico, ele é legal, não legal de joia, mas legal de leis. E isso para mim foi um grande divisor de águas, porque nós crescemos dentro de um sistema que era muito místico, né? Então, você faz e você não consegue romper, não consegue resultados. Isso é um grande problema, porque todos nós queremos alcançar algo na nossa vida, mas a gente não consegue ver o porquê, né? Não consegue alcançar. Então, para nós, realmente, temos participado dessa experiência em Portugal, né? Juntamente com meu pai, com a minha mãe, como a senhora mencionou, foi transformacional, né? Tanto é que nós estamos agora trazendo isso para os Estados Unidos, depois desse tempo todo aí. Então, realmente fantástico. Você sabe que eu acabei de dar notícia no grupo aqui antes de você chegar, que um jovem autista aqui na cidade de Resende foi desafiado na escola, uma escola especializada, foi desafiado a escolher uma personagem no Dia Internacional da Mulher e uma frase que ela diz. E ele usou essa frase: o mundo espiritual é legal e Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, né? O mundo espiritual não é místico. E não é, essa é a grande chave da libertação. Eu, durante muitos anos, Diogo, eu acreditava que era místico e entrava por uma vereda que não tinha saída, não acabava nunca, era como se fosse um labirinto. As pessoas rodavam e voltavam para o mesmo ponto. Quando aprendemos que funciona dentro de um princípio de legalidade, que como um princípio de legalidade do mundo natural, se você cumpre direitinho aquilo que a lei diz, você não é punido pela lei, você é absolvido. Então, as coisas funcionam exatamente assim no mundo espiritual, né? Que bom que isso foi um divisor de águas para vocês, que bom. E aí, estamos em pleno vapor, procurando lugares, arrumando coisas, acertando detalhes para levarmos o Silk para Orlando, não é, Diogo? Só eu e você que sabemos das entrelinhas. Com certeza. Não, com certeza, tem sido assim uma jornada para dizer no mínimo, né? Mas a gente já esperava isso também, né? Porque
Ainda mais quando você vê um país como os Estados Unidos, nós conversamos muito sobre isso, né? Onde Mamon reina aqui de uma maneira absurda, né? As pessoas acabam se perdendo. Vêm para os Estados Unidos achando que vem para a Terra Prometida, que manda leite e mel, e acabam ficando trilhando o deserto aqui dentro. E elas não conseguem, assim como eu há um tempo atrás, ver o porquê. Então a gente já está sentindo um pouquinho dessa pressão, mas não é nada que é tudo que vai se levantar para cair mesmo, porque a gente vai fazer isso aí e ele vai florescer. A diferença entre um filho de Deus liberto, alinhado com Deus e com a palavra, e um prisioneiro de Mamon é que a riqueza que o filho de Deus recebe, ela flui para ele e para outras pessoas, e ela vem para trazer vida e bênção ao redor dele. Não é uma prisão quando o dinheiro, governado por Mamon, daquele que não é liberto, que é prisioneiro de estruturas malignas, representa cadeias espirituais. Ele fica escravo do dinheiro, o dinheiro vira o dono dele. Quando ele é abençoado por Deus, ele é o dono do dinheiro que Deus deu para ele. A diferença é simples assim, não é? É transformador. O que tem de pessoas, Diogo, que passa pelo Silk, que faz o dever de casa direitinho, que se desliga das histórias familiares que dariam causa a perdas financeiras, que se desliga dos pecados pessoais, dando causa também por si próprio, com responsabilidade pessoal, para o inimigo vir e tirar alguma coisa porque ele mata, rouba e destrói. E faz o dever de casa direitinho, que tem de pessoas que dão testemunho de uma grande virada, mas de uma grande virada na vida. Na área financeira também, porque Deus é um Deus que abençoa todas as áreas da nossa vida. Ele fala isso, ele fala que tudo que o homem fizer vai prosperar. Se ele anda no conselho de Deus, está escrito no Salmo 1, tudo vai prosperar. E tudo é tudo, tudo é tudo. Toda riqueza vem do alto, ele abençoa, ele restitui nas perdas. A gente sabe disso quando vê a história de Jó, por exemplo, não é? Deus restitui, o diabo tirou, quem restitui não foi o diabo, foi Deus que restitui. Mamon tira e Deus restitui. Então, quando Deus entra na vida de uma pessoa e essa pessoa se alinha com o céu se abre. Bênçãos sem medidas são liberadas. Eu costumo dizer, Diogo, às vezes na hora do ofertório, na hora de receber os dízimos da igreja, eu falo que Deus diz assim, fazei prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. E eu digo, não é a porta do banco que ele vai abrir, não é o cofre do banco, não é o caixa fora do banco, é a janela dos céus, que tem muito mais do que tem no banco. Ele vai trazer tesouros escondidos que você podia nem imaginar que existia. Ele vai trazer coisas que você não sonhava que era capaz de realizar, não é? E vai acontecer aquilo que Deus já planejou e que havia impedimento porque estava com prisões espirituais. Então, quando a pessoa fala assim, não, mas Deus não quer que o homem prospere, Ele quer que o homem tenha bênção plena, vida abundante, em todas as áreas. Em todas as áreas. O homem não tem que andar atrás disso. É uma consequência do alinhamento com o céu. É uma consequência. Quando eu me alinho com a caixa d'água, ela jorra sobre a minha vida. Né? Então, por isso que o Silk é o divisor de águas da vida de tanta gente que não entendia que o grande mistério de abrir a janela dos céus abre até a cofre do banco. Abre tudo. É verdade, é verdade. E é incrível porque da maneira que a senhora colocou, né, quando nós estávamos em Portugal, fez tanto sentido, porque nós, obviamente, a senhora conhece a nossa história, já fazem anos que eu estou indo assim ao redor do mundo, digamos assim, para poder buscar soluções para resolver as coisas que não consigo resolver. E nada explica, né? Nada explicava naturalmente, ou até na esfera almática, tudo que a gente pode imaginar de soluções eu implementei, eu busquei, né? Custou muito tempo, muito dinheiro e muito tudo, mas não conseguia romper. Então, para mim, poder ter passado por esse processo e começar hoje a ver um resultado, né? Isso foi o quê? 6 meses atrás, mais ou menos. Já começar a ver um resultado hoje palpável de coisas que eu estava tendo grande dificuldade, que não conseguia romper, independente da força que eu fazia, ou da pessoa que estava tentando me ajudar. E quando a senhora trouxe que era uma maneira muito prática de poder resolver o problema, eu falei, peraí, o que eu tenho a perder? Porque algumas pessoas acreditam, outras não.
Mas se você não está tendo os resultados que precisa ter na sua vida, em alguma área, qualquer área que seja, e você já tentou tudo, o que você tem a perder de tentar essa solução? Nada. Foi o nosso caso, né? Nos locomovemos dos Estados Unidos lá para Portugal, porque nós entendemos que havia algo ali, e realmente aconteceram coisas assim extraordinárias. A senhora esteve aqui em janeiro e já começou a ver grandes romperes na nossa vida. Então, assim, nós assim, estamos muito felizes de poder, né, estar ajudando a senhora com esse processo, porque eu sei quantas pessoas vão alcançar esse conhecimento e parar de correr atrás do próprio rabo, né? Nós não entendemos o porquê não está funcionando. Você precisa começar a entender, então, mas realmente fazer algo prático e objetivo para conseguir, de uma vez por todas, sair dessa roda do rato. É verdade. E não tenha dúvida, Diogo, que o plano de Deus para o homem é o melhor da terra. O plano de Deus para o homem é o melhor da terra. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor da terra, Deus fala. Deus fala no Salmo 81, se o meu povo me escutasse, já eu andasse nos meus caminhos, eu abateria o seu inimigo e eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Ele diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Você tem filhos, eu conheço seus filhos, aliás, eu apaixonei pela sua menininha, que é uma fofura. Você quer dar o melhor para eles, você quer o melhor, você sonha o melhor. E Deus faz essa comparação. Vocês que são maus, sabem, querem dar o melhor para os vossos filhos. Então, o desejo do coração de Deus para nós é nos ofertar o melhor, nos dar o melhor, vida abundante, sim. E Ele, a prova é que Ele deu o Filho dele, que deu o Filho que mais não pode dar, o que mais não nos dará, não é? E quando você pensa que Jesus veio exatamente por isso, Diogo, Ele veio para destruir as obras do inferno. A Bíblia diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do inferno. E o que o inferno faz? Mata, rouba e destrói. Mata, rouba e destrói. Jesus vem para entrar com os 10 pés e a bota dele de libertador no peito do inimigo, para tirar o inimigo das nossas finanças, da nossa família, da nossa saúde, de tudo que Deus tem trazido para nós e o diabo tem surrupiado, né? Eu costumo dizer, Diogo, que dos Gênesis ao Apocalipse, Deus revela o mundo espiritual para o homem. Do Gênesis ao Apocalipse. E o livro mais antigo, cronologicamente, é o livro de Jó. O livro de Jó tem uma data anterior ao livro de Gênesis. Foi escrito antes. E o livro de Jó é uma demonstração de como o mundo espiritual pode tocar no mundo natural. Como o inimigo pode tocar na saúde, na família, matou os filhos de Jó, botou a perder todo o rebanho de Jó, destruiu a saúde de Jó, colocou Jó numa situação de humilhação. Tudo isso era Satanás que estava fazendo, não era Deus. Não era Deus. Às vezes a pessoa vai passando por situações semelhantes e ela fala, é prova de Deus, isso é prova de Deus. Deus está me provando. Não, um pai não fica provando um filho com maldade. Não mesmo, isso não é o caráter de Deus. Deus é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo, Ele quer dar para nós o básico do básico do básico. Buscar primeiro o reino dos céus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas, o básico do básico do básico. Vestir, calçar, comer, morar. Mas não para aí. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Desejos do coração são sonhos. Desejos do coração são ideais. Não são coisas extremamente necessárias, mas extremamente desejáveis e agradáveis para nós. E Deus quer realizar o desejo do coração. Mas ainda é pouco. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Ele quer entregar o melhor para nós. Ele tem bênçãos aprovisionadas nas regiões celestiais. Desde antes da fundação do mundo. Antes dele fazer o mundo, Ele preparou tudo que Ele daria para os seus filhos da terra. Mas por circunstâncias de erros cometidos pelos próprios filhos, pela família, pelos antepassados, o inimigo foi encontrando portas para entrar na vida
das pessoas. E essas portas que foram abertas pelo pecado, tanto pecado pessoal, responsabilidade pessoal, ou por gerações passadas, que são as heranças espirituais. Essas portas, elas são as portas de acesso do inimigo na vida de uma pessoa. E ele entra por uma porta e ele precisa sair. E só tem um jeito de sair por essa porta, é essa pessoa passar pelo processo de libertação. É um processo que é tão simples, eu falo que é tão profundo, mas ao mesmo tempo é tão simples. É o reconhecimento do pecado, o arrependimento pelo pecado praticado, a confissão do pecado depois do arrependimento e o desligamento do mundo espiritual. É uma lei que Deus deixou. Ele deixou uma lei, ele estabeleceu uma lei. Ele estabeleceu essa lei, são princípios espirituais. E ao longo desses anos todos, Diogo, que nós trabalhamos com cura e libertação, quantos anos você tem, Diogo? Então, 37. fazem 40 que eu trabalho com cura e libertação. Você ainda estava no calcanhar do Humberto. E a gente já estava aí mexendo com esse assunto. Ao longo desses 40 anos, a gente aprendeu tanto que o inimigo só tem espaço porque o homem dá para ele. Que o inimigo só entra porque o homem abriu a porta para ele. Que quando o homem não quer mais, arrepende-se, fecha a porta, ele tem que sair. E ele tem que sair lá, largar tudo aquilo que está prendendo. A genealogia, os filhos, os netos, todos são abençoados pelo processo de libertação. Por isso que o Silk é algo Joe. Sabe o que é Joe? De outro mundo. O Silk é algo de outro mundo, porque uma família passa pelo Silk, como a sua família, já tem testemunhos para dar, seus pais já têm testemunho para dar. Esse testemunho vai alcançar gerações futuras, né? Então, é muita, mas é muita festa pós-Silk de gente que vai conseguindo realizar projetos, que vai restaurando o casamento, que vai experimentando cura de doenças espirituais. E os testemunhos são diários, diários que chegam, diários. Todo dia tem uma história de um testemunho. Depois do Silk aconteceu tal coisa, depois do Silk aconteceu tal coisa. E aí o Silk está indo rolando, e você que está me ouvindo vai ficar de fora? De jeito nenhum. Vai ter que correr, porque quando preencher as vagas, e nós vamos ter vagas limitadas, a gente não vai poder fazer mais. Quer dizer, mais nesse, mas vai ter que ter um próximo. E você não pode deixar de ter as primícias. Eu, se fosse você, corria para ter as primícias, para ser o precursor desse negócio aí em Orlando, né? E vamos juntos. Sabe, Diogo, vou contar uma história para você. Um dia eu fui pregar num evento e tinha uma turma, uma galera jovem, bem jovem de louvor aí, fazendo louvorzão. E eu fui ministrar e eu falei, gente, eu já assim, no meio do segundo tempo da vida, já bem coroa, por que me chamam para ministrar com a turma tão jovem assim? Aí naquele dia Deus falou algo comigo muito sério. Ele falou, filha, antigamente, quando não tinha tratores, quando não tinha essas máquinas modernésimas, sabe como é que os homens faziam o preparo da terra para fazer plantação, para fazer as semeaduras deles? Eles usavam uma junta de bois. Eles faziam um atrelamento de 2 bois, e aqueles 2 bois vinham puxando aquele arado, e o arado ia fazendo o sulco na terra, onde posteriormente eles jogavam a semente. Eu falei, meu pai, que interessante. Ele disse, pois é, e tinha que ser um boi novo e um boi velho. Tinha que ser. E eu falei, por que, meu pai? Ele disse, porque o boi novo é afoito, o boi novo é a força, e o boi velho é a sabedoria, é o tempero, é o equilíbrio. Você é o boi velho, minha filha, você é o boi velho. Então eu já fico sabendo que eu sou boi velho nessa história, viu? Mas então vai dar tudo certo, porque eu sou o outro. O afoito. Mas não, realmente vai ser, eu acredito, pastora, mais uma vez, depois de tudo que a gente já viu, né? Nós estamos aqui nos Estados Unidos há 21 anos, mais ou menos.
E nós já vimos poucas e boas aqui, como a senhora pode imaginar. Mas eu acredito que em outubro vai se iniciar, ou na verdade está iniciando agora, né? Mas outubro realmente vai vir o selo aí. Vai ser o maior movimento de libertação, cura e restauração que esse país já viu. A senhora mencionou agora há pouco, né, da restituição, da retribuição que está sendo feita agora, e eu realmente acredito que essa terra precisa de mais disso, porque o que nós mais vemos são pessoas que estão escravizadas. Mas o problema é que elas não entendem que estão escravizadas, elas não conseguem ver. Elas estão surdas, cegas, mudas, e elas não conseguem sair do lugar e não entendem o porquê. E eu acredito que nada disso aqui está acontecendo por um acaso, obviamente. Tenho certeza que muitas pessoas vão experimentar o que nós temos experimentado. E graças a Deus, porque nós passamos por esse processo, os nossos filhos não vão ter que experimentar o que nós experimentamos, que os meus pais experimentaram, né? De tanta dor, de tanta angústia ao longo da vida, de tanto problema, porque já foram quebrados tudo que precisava ser quebrado. Então a gente realmente é muito grato, né, pela vida da senhora e pela vida, por esse processo todo que Deus então, e tem algo, Diogo, que muita gente sabe, mas muitíssimas pessoas não sabem. E eu vou aproveitar para falar disso aqui. Um número expressivo de cristãos brasileiros tem conhecimento disso, até porque já tem livros publicados. Mas cada vez que eu falo disso, em cada evento que vou, eu vejo a perplexidade de muita gente que não sabe. A história nossa do Brasil conta de uma invasão holandesa. Essa invasão holandesa foi no Nordeste. E lá no Nordeste vieram judeus holandeses. E a idolatria brasileira não foi uma expulsão política, foi uma expulsão religiosa. A idolatria brasileira expulsou desta terra os judeus holandeses. Aqui foi fundada a primeira sinagoga da América Latina, na rua que se chama Rua dos Judeus, hoje lá em Recife. E esse povo que foi expulso, vários navios, eles passaram por muitas lutas. Alguns navios foram naufragados, outros foram atacados por piratas caribenhos. Chegou um navio chegou no lugar, nos Estados Unidos, que foi dado o nome de New Ark, ou Nurk, Nova Arca. Ali, os judeus começaram a riqueza que hoje existe nos Estados Unidos. O Brasil expulsou desta terra, expulsou o descendente de Abraão. E Deus tem uma promessa irrevogável. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E quando entendemos isso, levando um silk para os Estados Unidos, nós vamos começar esse silk com um ato profético enorme, enorme, de reunir os judeus que estiverem ali presentes, fazer um pedido de perdão para eles. Nós vamos nos humilhar diante deles como brasileiros e vamos quebrar essa estrutura maligna espiritual que existe nas regiões celestiais, onde o brasileiro tem que ser humilhado, limpar a casa, lavar prato. Não tem mal nenhum nisso, todo trabalho é digno. Mas sair da terra dele com um diploma de administrador, com um diploma de médico, para fazer serviço subalterno, isso é um ato de justiça pelo erro praticado no passado. E essa porta precisa ser fechada, e nós vamos fechar essa porta dentro dos Estados Unidos, na primeira edição do CIP, viu? Estou falando isso em primeira mão, por isso que você não pode ficar de fora dessa primeira edição. Ela vai ser histórica, essa edição. Né? Entrou uma pergunta, Diogo, que eu vou responder. A importância da libertação para o jovem. Olha, jovem, escute, você que fez essa pergunta. O quanto antes você entender princípios espirituais, o quanto antes você compreender a necessidade de alinhar-se com as leis de Deus, compreender o que o inimigo tem para fazer quando você foge dessas leis, mais resultado você vai ter na tua vida, de vida abundante, maior a bênção na tua vida. Não é preciso primeiro pecar para depois se arrepender, é melhor não pecar, porque já vai descobrir quais são os princípios elementares da Bíblia Sagrada, já vai aprender a discernir bem e mal, luz e trevas, já vai aprender a caminhar naquilo que vai trazer a bênção plena para a sua vida.
Eu falo que a gente tinha que botar o adolescente já para fazer o silk. Hoje, o limite de idade que eu coloco é 14 anos, mas já tivemos idades bem menores fazendo. Quando você tem um filho que tem 12 anos, que sabe tudo sobre tudo, que pega o seu celularzinho e entra no Google e descobre tudo, e vê todo tipo de filme, e sabe todo tipo de informação, por que não informar para ele o mundo espiritual? Por que não ensinar para ele o que é luz e trevas? Por que não mostrar para ele a consequência geracional do pecado? Que o pecado dele vai afetar filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Então, o quanto antes essa descoberta chega, melhor para eles. Jovem, vá para o Silk, sim. Aonde você puder ir, vá. Vou repetir, tem o Silk presencial, tem o Silk online e tem vídeos no canal de libertação, vídeos de libertação. Ninguém pode se colocar como ignorante. Eu acho que foi essa semana que o número de visualizações dos vídeos alcançou 48 milhões. 48 milhões de visualizações de pessoas interessadas em cura e libertação, em cura e libertação, em cura e libertação. E mesmo que você escute religiosos dizendo para você que não precisa, que crente não precisa de libertação, olha para as famílias ao seu redor. Em direito, a gente diz contra fatos, não tem argumentos. Se você está vendo famílias na bancarrota, que perderam tudo que tinha depois de ter obtido sucesso, famílias que estão enfermos com enfermidades repetitivas em várias gerações, famílias que os casamentos estão indo pelo ralo, enfim, sinais de morte, roubo e destruição. Quem está agindo? Se Jesus veio para dar vida e vida abundante, e você está detectando nas famílias ao seu redor morte, roubo e destruição, quem está trabalhando? Não é Jesus. Se não é Jesus, é o inimigo. Se é o inimigo, teve uma porta pela qual ele entrou. E se teve uma porta pela qual ele entrou, ele precisa sair. Libertação é isso. Pergunte. Pergunte não, eu vou perguntar. Diogo, quantos endemoniados você viu no Silk lá de Portugal? Pois é. Nenhum. Eu fiquei até achei até estranho. Falei, uai, por quê? Porque só precisa sair, precisa dar escândalo. Só precisa ir embora, só precisa fechar a porta e ordenar que ele saia. Ele não precisa ter ibope de aprontar nada. Ele entrou pela porta que ele entrou, ele sai. Porque a igreja tem autoridade para isso, né? Então, não deixe de procurar ajuda. Se você precisa, se tem na sua vida sinais, sintomas de que o inimigo está agindo, morte, roubo e destruição acontecendo, em qualquer área da sua vida, qualquer área, fale uma delas. Por exemplo, tem uma pessoa que procurou ajuda porque é preparadíssima, estudiosa, capaz, não passa em concurso nenhum. Faz uma prova, faz outra prova, é reprovada em todas elas. Faz uma prova, faz outra prova, é reprovada em todas. Pastora, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Então vamos procurar saber. Aí vamos fazer o mapeamento, encontramos o que estava errado. E agora? Agora é arrependimento. É pedir que o Espírito Santo traga o sentimento do quebrantamento, que é o arrependimento de ter feito coisa errada. E aí agora? E agora? Agora vamos colocar as coisas na luz. Vai confessar. Arrependeu? Agora vai confessar. Por que eu tenho que confessar para outra pessoa? Porque tem uma lei espiritual que dois concordam na terra. A concordância no céu. E céu é mundo espiritual. Por que eu tenho que confessar para outra pessoa, pastora? Não basta confessar para Deus? Nem precisa confessar para Deus, porque Deus já sabe. Antes do pecado acontecer, ele já sabe. O pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é. A palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. Por que eu preciso confessar para outra pessoa? Confessar os nossos pecados uns aos outros, está escrito na palavra. Porque tem uma lei espiritual da concordância. Porque quando dois concordam na terra, concordam no mundo espiritual. E aí eu concordo, desligo e ordeno que Satanás saia sem precisar gritar, sem precisar fazer escândalo, sem precisar fazer rolo nenhum.
vai embora, perdeu o seu direito a estar nessa vida. O segredo que você tinha com ela não tem mais, já saiu do império das trevas, agora está na luz. Na verdade, simples assim, é simples assim. É profundo, mas é simples, viu? Eu não consigo, a senhora estava mencionando agora, né, sobre esse jovem que estava perguntando, eu não consigo imaginar como teria sido a minha vida se eu tivesse tido esse tipo de conhecimento, É entendimento aos verdade. 17 anos, quando eu me mudei para cá. Para mim teria sido assim extraordinário, porque quando eu olho os últimos 20 anos da minha vida especialmente, e todas as loucuras que eu vivi, todas as coisas que aconteceram, eu não consigo imaginar É, os meus filhos passando por isso. Uma loucura total. Mas se tivesse tido acesso, né, com esse entendimento, esse conhecimento, logo que eu comecei a minha jornada de vida, digamos assim, aos 17 anos, meu Deus, teria me é, economizado muita dor de e cabeça. você É ainda demais a teve, conta. Diogo, o privilégio, eu falo que é um privilégio de ter paz do teu lado. Eu conheço teus pais, conheço o Humberto, conheço o Rose, amam você muito, cuidam de você, zelam, oram, intercedem. Imagine aquele jovem que não tem, que já teve Total. perdas de anos espirituais e os pais morreram cedo por causa dos pecados dos próprios pais. E entram nessa rota de roda viva, de não conseguir vencer, não conseguir ultrapassar os limites. O sentimento de frustração vai se avolumando a cada dia. Tem gente que desiste da vida, Diogo, desiste da vida, né? O que tem de pessoas que chegam no cio que falam, olha, é minha última esperança, eu não tenho mais aonde bater. Minha última esperança, querendo desistir de viver, de viver. E chega ali, tem uma virada, e é tão fácil, porque Deus está querendo isso. Tudo que Deus quer, Diogo, é abençoar os filhos dele. Tudo, tudo que ele quer, tudo que ele quer. E Só, só sabe quem já passou por isso, né? Quem já é, experimentou esses vales, né? Não só os picos, mas os vales especialmente. Às vezes as pessoas olham de fora e falam, não, mas é só uma frescura. Olha só, essa pessoa tem tudo e ela está reclamando da vida. Não é, entende o que essa pessoa está passando. E a própria pessoa não tem a mínima ideia do porquê que ela está passando. Mas ela sabe que ela não quer acordar mais um dia. Eu sei quantas vezes eu já fui para a cama ao longo desses anos, esperando e pedindo a Deus que eu não acordasse no outro dia. Esse era o desespero que eu estava. é. Então eu E sei glória a bem, Deus sem que dúvida. você acordou e está aqui agora, me ajudando a levar o Silvio, me Demais. ajudando a levar o Silvio para um monte de gente acordar também. Né? É isso. Só existe um propósito para tudo, né? Nós entendemos que o nosso propósito é diretamente É conectado aos verdade. maiores desafios que a gente tem. Então eu entendi que eu não poderia passar por um processo como esse e ver a transformação que aconteceu na minha vida, na vida da minha É, esposa, dos meus filhos e não levar isso para frente. Eu acredito que o problema é esse. As pessoas às vezes até experimentam algo transformador, mas a dor foi tanta para chegar lá que ela acredita que se ela for além vai voltar. E na verdade não é. Você experimenta mais e mais quando você traz as sem dúvida. soluções para outras pessoas, né? E você acaba É, atuando como um é libertador também. impossível, Então, Diogo, é fantástico. impossível você experimentar uma libertação no sentido pleno da palavra e não querer libertar pessoas. É Sim. impossível. É como quando você encontra um tesouro e você quer que todo mundo veja esse tesouro. É impossível uma pessoa livre Isso. não querer que os outros sejam livres também. Por isso que esse negócio vai se propagar, vai se propagar. Daqui a pouco, pastores e Vai. líderes que vão fazer o circo vão chegar nas suas igrejas e vão começar a implantar ministérios de outros pastores e outras pessoas, e daqui a pouco vai viralizar o circo nos Estados Unidos, né? Mas então, meu filho, nós É já isso. temos quase uma hora e nós vamos caminhar para o fim. Eu quero que você conte agora alguma coisa sobre a pré-inscrição e aí nós vamos dar um fecho. Maravilha. Então, o que nós decidimos fazer para essa edição especial do Silk, já que, obviamente, é a primeira edição nos Estados Unidos, nós vamos iniciar com uma pré-inscrição, como nós temos conversado, né? E é bem simples. Eles podem, as pessoas que estão assistindo a gente hoje, obviamente, se não puderem vir até o Silk, elas provavelmente conhecem alguém que esteja nos Estados Unidos, então nós vamos precisar, antes de mais nada, da ajuda desse batalhão todo para poder divulgar, né? Porque nós precisamos chegar até as pessoas. Então nós vamos ter duas maneiras, uma delas vai ser através do link da bio da senhora, elas podem clicar ali, vai abrir alguns outros links, e eu sei que a Mari já está colocando esse link lá para elas poderem acessar.
E a outra maneira de acessar o link diretamente, de acessar o site, que é simples, bem simples, silk, silc.global. E aí, dessa maneira, elas vão poder se inscrever, fazer a pré-inscrição, pelo menos. Como eu faço no Silk Europa, eu vou botar esse folder, esse flyer no meu site. A pessoa linka lá no meu site e vai entrar no sistema. Mas Perfeito. ela vai ficar no meu site porque é mais uma informação de mais um Silk, de mais um evento, né? Vamos colocar lá. Então, não dá para você perder. Não tem como você perder. Corre, porque a pré-inscrição vai acontecer em breve. Tchan, tchan, tchan. Exatamente. Então nós precisamos de toda a força. A gente vai colocar no site, nas redes sociais e tudo mais. Nós estamos desenvolvendo algumas ferramentas bem extraordinárias para as pessoas poderem nos ajudar também, grupos de Facebook e tudo mais. Então vai ser um estouro, eu não tenho dúvida nenhuma. Então a pré-inscrição começa hoje. Obviamente nós vamos, daqui a pouco, daqui a alguns dias, na verdade, anunciar quando que a inscrição oficial vai ser aberta. Mas, obviamente, que as primeiras pessoas que vão descobrir, e eu tenho uma leve impressão de que vai encher antes mesmo da gente fazer a próxima live. Então, vai ser anunciado em abril, obviamente, quando vai ser a inscrição oficial. Então, vocês vão precisar ficar ligados aí nas mídias sociais da pastora, porque ela vai anunciar em breve. E quando será o Silk em Orlando? Qual é a data? O Silk será dos dias 12 ao dia 16 de outubro. E nós temos um local preparado extraordinário, bem no coração de Orlando para vocês, e todas as novidades vão vir quando nós fizermos o anúncio oficial. Então, a data para você já salvar essa data. Salve essa data. De 13 a 16 de outubro. Salve essa data. De outubro. Salve essa data. Já deixa lá em vermelho no seu calendário. E já bota em cima, uhul! Exatamente. Então, faça a pré-inscrição, nós vamos avisar vocês tanto por e-mail quanto por WhatsApp, a gente está coordenando todo esse processo. E mais uma vez, né? Uma vez que a live for feita, eu acredito que a maioria das vagas já vão ter ido embora. Então, se eu fosse você, eu não perderia e realmente entraria nessa lista de comunicação aí. E nós vamos encerrar, Diogo, eu vou orando. Eu nunca termino uma live sem orar. Muitas pessoas que entraram, elas já pediram oração desde o primeiro momento. Gente que tem parentes enfermos, pessoas que estão lutando para construir uma família. Aliás, o Silk, deixa eu contar esse negócio, isso é sério. O Silk abre as portas do céu para casamento também. Deus abre a janela dos céus e muita gente que não casava, depois do Silk casa. Por quê? Porque uma das áreas que Satanás estava roubando. Estava roubando o sonho de ter uma família. Então, olha só, o Silk é um lugar onde tem cura, libertação, salvação, batismo e casamento. E muita gente vai sair de lá com projetos de vida, renovo de vida em todas as áreas, né? Então eu vou orar agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por estar vivendo este momento. Obrigada, Senhor, o dia que o Senhor me entregou esse precioso ministério, eu não podia imaginar até onde ele iria. Eu não podia imaginar o que o Senhor faria. Eu não tinha olhos para ver, mas o Senhor já tinha. Esse dia que se chama hoje já estava no teu plano, Pai. Eu não tenho dúvida disso. E eu quero agradecer essa oportunidade. Quero abençoar a vida do Diogo, sua casa, sua esposa Dani, seus filhinhos, seus pais. Quero abençoar todos aqueles que, de alguma maneira, já estão se chegando para que façam esse projeto dar certo, para fazer isso dar certo. Eu quero abençoar, Senhor, todos aqueles que já sonham em participar. Que o Senhor dê todas as condições, dê oportunidade de liberdade nos dias que haverá o Silk, recursos financeiros. Mas eu tenho um pedido especial a fazer para o Senhor agora. Essas pessoas que entraram, cada uma delas tem uma necessidade diferenciada, única, singular. O Senhor conhece. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe o que se passa no nosso coração. O Senhor conhece aquilo que é mais secreto na nossa vida. Então, Pai, eu quero pedir que o Senhor vá olhando para cada um deles e vá providenciando aquilo que eles precisam, Pai. Aquilo que é a maior necessidade deles, seja cura de enfermidade,
seja provisão financeira, seja paz nas suas casas. Pai, aquilo que está em busca, que nem falou, nem verbalizou para ninguém, mas no fundo do coração o Senhor conhece, o Senhor é aquele que sonda o coração. Realiza, Pai, realiza esse projeto. Abre as janelas dos céus, traz para os teus filhos e as tuas filhas aquilo que eles buscam, Pai. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Eu abençoo essa nação chamada Estados Unidos da América. Eu abro a minha boca para abençoar essa nação que vai nos receber com o seminário intensivo de libertação e cura. Abençoo essa terra que recebe os meus irmãos, os meus conterrâneos brasileiros. Abençoo cada pedacinho dessa nação e profetizo sobre elas. Profetizo que virá um tempo de muita alegria e muita prosperidade para todos esses que estão aí nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. 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 Tamo junto. Tamo junto. Gente, eu estou descobrindo uma coisa aqui antes de encerrar. Que a minha boca fica maior numa live. E o sorriso meu cresce dentro da live. Meu Deus, eu acho que eu vou fazer mais live. Beijo no coração, queridos. Beijo no coração. Para a senhora também, um prazer, viu? Vamos junto. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecido. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.